Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que houve vitória portuguesa em Taça da Europa de patinagem e 17 medalhas lusas na Judo Cup de Portimão. Começamos pela patinagem. Alexandre Mendes conquistou a Taça da Europa de patinagem livre no escalão de juvenis na competição que decorre em Zurique, na Suíça. O atleta português do Kart Taipense, Clube das Taipas de Guimarães, levou a melhor perante toda a concorrência para subir ao lugar mais alto do pódio nesta prova europeia. Vamos ao atletismo. Nuno Guimarães em masculinos e Lígia Mendes em femininos foram os vencedores do Celtic Challenge Trail na freguesia de Ronfe, em Guimarães. No trail longo de 31 km, Nuno Guimarães, do EDV Viana Trail, levou a melhor perante a concorrência, alcançando o primeiro lugar. Na segunda posição ficou Luciano Pereira e no terceiro posto ficou Marcelo Araújo, da Tuga Mobile Adapt Trail. Entre as senhoras, Lígia Mendes, da Associação Desportiva Nós Acreditamos, foi a grande vencedora, sendo que na segunda posição surgiu Raquel Vasconcelos, do Salgueiros, e o pódio ficou completo com Márcia Souza, da Herda Alvima Runners. No ciclismo, Saura Agostinho, da Casa do Povo da Abrunheira, e Ana Leite, da XPO Team Vila do Conde, foram os elites mais rápidos na quarta e penúltima prova da Taça de Portugal de Enduro. Na elite masculina, Saura Agostinho superou Jimmy Silva, que foi o segundo classificado, e José Oliveira, que ocupou o terceiro posto. Já na elite feminina, Ana Leite correu sem oposição. Ambos são líderes das respectivas categorias no ranking da Taça de Portugal. Guilherme Mota e Melissa Maia, ambos da Guilha Abreu MTB Team, selaram a conquista da Taça de Portugal de Cross Country Maratona entre a elite. Na elite masculina, Guilherme Mota destacou-se e ficou no primeiro posto, com Carlos Cruz a ser segundo classificado e Diogo Graça fechou o pódio. Guilherme Mota, que só não venceu a primeira prova, somou 1.150 pontos e terminou na liderança. Carlos Cruz terminou com 820 pontos e Renato Ferreira com 600 pontos. Na elite feminina, no ranking final, Melissa ficou na liderança com 1.200 pontos após ter vencido todas as provas. Celina Carpinteiro ficou em segundo com 850 pontos e Marius Maier, com 750, ficou na terceira posição. Avançamos com os desportos de combate. A Portimão Arena, no Algarve, acolheu a European Senior Judo Cup e os atletas portugueses conquistaram um total de 17 medalhas. Logo no primeiro dia de competição, em que se realizaram as provas de menos 66 kg, os judocas lusos alcançaram 10 pódios, sendo que venceram 4 medalhas de ouro, 2 de prata e novamente 4 de bronze. No segundo dia, na categoria de menos 52 kg, mais 7 subidas ao pódio para atletas portugueses, com uma medalha de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Na natação, Marco Oliveira e Helena Rodrigues venceram o Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação da época 2023-2024. Após a prova da travessia de Sesimbra, a 17ª e última do circuito, Marco venceu em masculinos com um total de 280 pontos. Ao longo das 17 provas, Marco conquistou 5 primeiros lugares e 10 segundos lugares. Nas senhoras, Helena somou 300 pontos em 15 participações, com destaque para 10 vitórias e 3 segundos lugares. Partimos para o automobilismo. Os títulos de campeões de Portugal Rotax de karting foram entregues após a quinta e última prova no Cartódromo Internacional de Braga. Na categoria DD2, Frederico Peters garantiu o lugar mais alto do pódio nesta derradeira prova e conquistou o título. Na categoria DD2 Master, foi Pedro Ribeiro quem conquistou o título de campeão de Portugal. Em Senior Max, João Diniz foi segundo classificado em Braga, o que foi suficiente face aos resultados acumulados para se sagrar campeão. Na categoria Júnior, António Macedo sagrou-se campeão. Na categoria Micromax, Francisco Correia subiu ao primeiro lugar do pódio a correr em casa, mas Vicente Capela, que foi segundo, assegurou o título. Na Minimax, Duarte Alves sagrou-se campeão e na Micro Academy, Dylan Faria foi terceiro classificado em Braga, mas foi o suficiente para se sagrar campeão pela primeira vez. Na ginástica, o Sporting foi o grande vencedor da edição 2023-2024 da Liga Nacional de Clubes de Ginástica, numa competição que contou com 66 clubes. Os Leões voltaram a liderar o ranking, conquistando pelo segundo ano consecutivo o primeiro lugar. Um resultado que permite ao clube não só levar a taça para casa, mas ainda receber 200 filiações de oferta. Seguiu-se a Associação Académica de Coimbra, que este ano subiu uma posição e conquistou o segundo lugar da tabela. O pódio fechou com o Ginásio Clube Português, que desceu assim para o terceiro lugar. No ténis de mesa, Tiago Abiodun terminou em terceiro lugar no escalão sub-19, no top 10 jovens que decorreu na Polónia. Este foi o segundo pódio pessoal na prova, depois da vitória em 2023 em Bucareste, na Roménia, no escalão de sub-15. O internacional português venceu 6 dos 9 encontros disputados no insolo polaco. Já a Júlia Leal alcançou o 5º posto em sub-15 e Matilde Pinto a 8ª posição em sub-19. Vamos ao rugby. O Benfica conquistou a Supertaça Feminina numa partida realizada no Centro de Alto Rendimento do Jamor. No encontro frente ao rival Sporting, as encarnadas, que são campeãs nacionais, impuseram-se com um triunfo por 24-5. As águias chegaram a estar a vencer por 24-0 e as verde e brancas apenas fizeram um ensaio nos instantes finais da partida. O Benfica conquistou assim a sua 8ª Supertaça da história. Avançamos com o triatlo Vasco da Gama de Sines no setor masculino e o Knatril no feminino venceram o segundo triatlo das Caldas da Rainha e sagraram-se campeões nacionais de clubes de longa distância.
Entre os homens, os atletas do Vasco da Gama superaram o Quenal, segundo classificado, por mais de 15 minutos. A fechar o pódio do Nacional de Clubes de Triatlo Longo ficaram os Marretas do Norte. No setor feminino, o Kenatril confirmou o favoritismo alcançado com os sucessivos triunfos nos anos anteriores. As mulheres de Alcântara garantiram o título nacional nas Caldas da Rainha. O Clube Oriental de Lisboa e o Leão Triatlo completaram o pódio com o segundo e terceiro postos, respectivamente. O Vasco Canadas terminou a Taça da Europa de Triatlo no top 10 e foi o mais rápido na natação em Ceuta, Espanha. O atleta do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 9º lugar a cerca de 1 minuto do vencedor, o britânico Ben Dijkstra. A competição, que decorreu na distância sprint, com 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida, o Vasco conseguiu terminar a prova em 55 minutos e 12 segundos. No handball, o Arsenal da Devesa somou o 4º triunfo consecutivo em outras tantas jornadas na divisão de honra. A equipa bracarense chegou em casa nesta 4ª ronda perante o Futebol Clube do Porto B e manteve o registro 100% vitorioso ao ganhar por 43-40. O Arsenal continua com a companhia do Futebol Clube de Gaia no topo da classificação, que foi ganhar ao Reduto São Bernardo por 25-24. Já o Chico Handball regressou aos triunfos, tendo levado a melhor frente ao Almada em casa por 24-23. Na divisão de honra feminina, na 3ª jornada, destaque para a vitória da Associação Académica de Idaxis por 24-23 no terreno do Assumada. A equipa famalicense soma 3 triunfos, enquanto o Maia Stars perdeu pela primeira vez no Reduto Alpendurada por 23-24. No Padel, Sofia Araújo alcançou os quartos de final do Major de Paris do circuito Premier Padel, que decorreu nas instalações de Roland Garros, na capital francesa. A atleta portuguesa, juntamente com Marta Ortega, foi eliminada nos quartos de final pela espanhola Vero Versida e a argentina Aranzazo Sosro. O torneio contou ainda com mais 8 atletas portugueses em prova. Partimos para o surf. Maria Dias e Mel Canhoto sagraram-se campeãs nacionais de esperanças depois de terem vencido a finalíssima na Praia da Vagueira, em Vagos, Aveiro. Maria Dias alcançou o título no escalão sub-18 e Mel Canhoto conquistou o troféu no escalão sub-16. Entretanto, Yolanda Hopkins, no Ericeira Pro, prova da Challenger Series, alcançou o 5º lugar e, consequentemente, o top 10 do ranking. Com este resultado, a surfista portuguesa mantém-se na corrida pela qualificação ao World Tour do próximo ano. Vamos à vela. Os portugueses Pedro Costa e João Matos Rosa são vice-campeões da Europa na classe 6MR, na prova que se realizou na Galiza, em Espanha. Na competição organizada pelo Real Clube Náutico de Sancencho, que contou com 26 barcos provenientes de 8 nações, estiveram em competição 6 velejadores portugueses. Na classe Open, com 12 inscritos, o Battle Cry do britânico Jeremy Thorpe, com João Matos Rosa e Pedro Costa, sagrou-se vice-campeão. Terminamos com a agenda desportiva. O fim de semana fica marcado pelo início, já esta sexta-feira, dos European Police and Fire Games em Braga, que se prolongam até dia 20 de outubro. Este domingo decide-se o primeiro troféu da temporada de basquetebol em cadeira de rodas, com a APD Braga e o Basquete Clube de Gaia a discutirem o título da Supertaça em Vila Nova de Famalicão. Em Barcelos, no sábado e no domingo, realizam-se as jornadas de ciência e desporto, enquanto em Matosinhos, no dia 12 de outubro, há festival de dança. A Lhandra acolhe a Taça do Mundo de Paratriatlo, com 2 atletas portugueses em prova. No sábado e no domingo há a prova do Campeonato Domingo de BTT Downhill na Penha, em Guimarães. No automobilismo, aproxima-se a hora das decisões e o Campeonato de Portugal de Rallys tem mais uma competição com início esta sexta-feira e a terminar no sábado, com o Rally Vidreiro no centro do país. Também o Campeonato de Portugal de Montanha tem mais uma prova ao longo deste fim de semana, com a rampa da Serra da Estrela. No atletismo, a 8ª corrida REN vai animar Vila Nova de Famalicão no sábado, dia 12, e no mesmo dia ainda decorre a Lousada a correr, assim como a Neon Night Run nas Taipas. No domingo, dia 13, realiza-se a Corrida da Ponta em Viana do Castelo. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website, o atleta.pt, e siga as nossas redes sociais. Um bom fim de semana.